Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei o horário que você vai estar vendo esse vídeo, mas para você, acabou de começar mais um Falando sobre Gestão. É o nosso bate-papo de sexta-feira, sextou para você. Eu sou Antônio Jorge, CEO da CT Soluções Empresariais, uma empresa de consultoria e gestão de negócios. E estou aqui para disseminar um pouquinho de dicas para ajudar você no seu dia a dia. No vídeo passado, nós falamos sobre missão, visão e valores, onde missão era aquilo que move você, é aquilo que te tira da cama, é o real sentido de ser da sua empresa. Então, quando você for lá compor a sua empresa, começar o seu planejamento estratégico, pense que a missão é o motivo de existir da sua empresa, onde a visão é o caminho que você quer chegar com a sua empresa e os valores é aquilo que a sua empresa tem de forte, ali como, por exemplo, uma ética, uma transparência, né? Esses são seus valores e isso norteia a cultura organizacional da sua empresa. E no dia de hoje, sextou especial, vamos estar falando sobre gestão por processos, a importância da gestão sobre processos, as vantagens e os benefícios que você irá colher com a gestão sobre processos. Então pegue seu caderninho, sua caneta e vem com a gente. Então vamos lá, são muitas vantagens você realizar a gestão da sua empresa por processos. Você saber onde está cada engrenagem, o que acontece dentro de cada caixinha e quem é o responsável por cada caixinha, o que ele deve fazer. O que acontece na prática? A gente abre a nossa empresa, a gente presta o nosso serviço, a gente vende a nossa mercadoria. E a gente aprende com os erros e acertos, os nossos empregados aprendem com os erros e com os acertos. E assim a gente tenta realizar o máximo possível dos processos que deram certo e evitar os processos que deram errado. Só que aí um dia vem um problema como esse, uma pandemia, onde muitas pessoas infelizmente tiveram que realizar um turnover dentro da sua empresa. E o conhecimento foi para onde? Embora com as pessoas. Elas que erraram, elas que acertaram, você não escreveu isso em lugar nenhum dentro da sua empresa. Então quando você vai abrir a sua porta, hoje, sexta-feira, vai começar a atender, você não tem aquela pessoa que atendia, aquela pessoa que sabia que tinha que organizar o balcão, limpar a prateleira, colocar as coisas numa ordem onde as pessoas se agradavam de ver aquela ordem. E aí, como é que você vai fazer hoje? Ou então, você tinha aquele profissional que tinha toda a agenda, sabia com quem lidar, sobre com que lugar ligar para tentar resolver o problema. E agora? Como é que a gente funciona? Como é que a gente vai para frente? Se a gente não tem mapeado como é que funciona a nossa rotina. Então, nada mais é do que mapear a nossa rotina, essa gestão por processos. Então vamos lá, defina as atividades dentro da sua empresa. É muito importante você ter todos os passos que a sua empresa realiza para realizar uma venda ou para realizar uma atividade de serviço. Você tem que ter muito bem definido isso dentro da sua cabeça e começar a colocar no papel. Então por que é importante você definir as atividades da sua empresa? Vamos botar um exemplo aqui, uma padaria. Imagine você chegar numa padaria e você hoje comprar um pão grande, um pão pequeno, um pão pesado, um pão leve, todo dia ser um pão diferente. Não tem um padrão dentro daquele processo de produção do pão. Você não vai voltar, vai assistir que tem alguma coisa estranha naquela padaria. Ou trocaram o padeiro, ou trocou o dono da padaria, porque todo dia que você vai lá é diferente aquele tipo de serviço que é prestado para você. Agora vamos pegar um outro exemplo. Acredito que muita gente aqui coma Big Mac, eu já tenho ido ao McDonald's, né? Quando você olha o McDonald's, você fala, gente, eu vou lá comer um sanduíche X. Esse sanduíche é igual em todo lugar que você foi. E por que isso acontece? Qual o fenômeno para que isso aconteça? É o processo. Lá tem muito definido a quantidade de cada coisa que vai ser colocada, a ordem como cada coisa tem que ser produzida. E assim, sempre se repete com qualidade aquele produto que vai ser entregue. E assim com a nossa empresa. Então, quando você pensar nos seus processos, a grande vantagem de você mapear e definir os seus processos é para você ter a qualidade na sua entrega, pois sempre vai ser igual a sua entrega, vai ser uma entrega com gestão. Isso dá sustentabilidade para a sua empresa. Então vamos lá para uma segunda dica do mapeamento do processo. Registre esse processo. Além de você definir as atividades que você vai realizar quando você abre a sua porta, registre, escreva e chame junto para essa escrita o seu colaborador que desenvolve essa atividade, pois ele é que faz na prática essa atividade. E por que é importante registrar? Como a gente está passando por um período difícil, onde muitas empresas tiveram que desligar seus funcionários, é importante que isso esteja registrado, porque a gente aprende com os nossos erros e os nossos acertos. E esses erros e acertos ficaram na cabeça das pessoas que estão trabalhando com a gente.
Caso um dia você precise desligar ou a pessoa não queira mais trabalhar com você, ou enfim, você não vai ter mais essa informação com você. Então é muito importante que você defina e descreva esses processos. Coloque eles no papel, como acontece, como faz a coisa sair do lugar. E aí eu dou uma dica aqui, chame sempre o colaborador que faz a atividade e explore o máximo, defina, pegue na mão, desenhe mesmo a atividade, para que ela esteja o máximo detalhada ali, para caso quando alguém for substituir ou você for treinar um novo colaborador para estar realizando aquela atividade, junto com esse colaborador que desenhou, ele vai ler aquilo tudo que está lá descrito e vai conseguir realizar a atividade com perfeição. Esse é o objetivo desse mapeamento do processo. Outra coisa interessante que a gente tem quando a gente vai definir a atividade e vai mapear esse processo e descrever esse processo é onde a gente olhar os gargalos da nossa empresa, as falhas da nossa empresa, onde a gente poderia ser melhor, onde a gente poderia ter um ganho de gestão. E só desenhando, só descrevendo a atividade do jeito que ela é feita, a gente consegue analisar. Então, primeira dica, defina as atividades. Segunda dica, registre essas atividades. E aí comece a pensar o seguinte, essas atividades, quando você for definir, quando você for descrevê-las, descreva elas por departamento. Aí você vai falar assim, pô, mas minha empresa não é tão grande, eu sou um MEI, eu sou uma empresa do Simples, minha empresa é pequena, eu não tenho departamentos. Você tem departamentos. Pense nisso. O que você não tem é pessoas dentro desses departamentos. Que aí sim, quando você pegar mais corpo, tiver uma necessidade, você vai ter pessoas dentro desses departamentos. Vou dar um exemplo aqui da ACT. Uma das atividades que a ACT realiza é a realização de contratos. Então a gente faz os contratos para poder prestar o nosso serviço. E aí de forma a deixar claro para o cliente como ele vai receber o nosso serviço e deixar claro para os colaboradores como deve ser feito o serviço. Contudo, nós não temos ainda um departamento jurídico, mas uma pessoa, um advogado, um departamento eu tenho, um departamento jurídico dentro da minha empresa. O que eu não tenho é um advogado executando esse processo. Então eu vou definir toda atividade dentro desse quadradinho chamado departamento jurídico ou atividade jurídica, mesmo sem ter um advogado, mas eu sei que a minha empresa precisa dessa frente. Então, dentro da sua empresa, você pode ter frentes de finanças. Então, um departamento financeiro, onde eu tenho que olhar a contabilidade, onde eu tenho que olhar o fluxo de caixa, onde eu tenho que olhar as entradas e saídas, minha conta a receber, minhas contas a pagar, mesmo sem ter um especialista de finanças dentro desse seu departamento. Muitas das vezes é você mesmo que está lá dentro. Um marketing, você vai ter um departamento de marketing dentro da sua empresa, como você vende, como você deixa de vender, o seu pós-venda. Então vá lá, definindo as atividades da sua empresa e vai mapeando como as coisas são feitas. Quando você conseguir se deparar com o que é feito, descrito, você vai conseguir ter um grande ganho, sabendo o que você tem que corrigir, o que você não deve corrigir, o que você acertou, o que você errou. O que você acertou, que está muito bem definido ali dentro daquelas atividades, você mantém. E aí, essa é a boa gestão. Quando alguém chegar lá, for ler, falar, ó, aqui na minha empresa a gente faz assim, desse jeito. Essa é a nossa receita de sucesso, esse é o nosso segredinho da vovó. E está muito bem lá descrito no nosso livro, nossa receita, nosso livrinho de bolo lá, colocando cada ingrediente para conseguir realizar a nossa receita. Tá joia? A terceira dica importante nesse mapeamento de processo é defina competências. Então, diga de quem é a responsabilidade por realizar aquela atividade. Isso é muito importante, realizar uma matriz de atribuição dentro da sua empresa. Aí você fala assim, mas tem eu mais 5 pessoas, tem eu mais 4 pessoas dentro da minha empresa. Sim, cada um é responsável por uma atividade, cada um é responsável por um processo ou parte desse processo que foi definido, que foi desenhado, que foi descrito. E por que é importante definir essa matriz de atribuição? É importante para você responsabilizar a pessoa, ela saber para que ela foi contratada. Então, quando a pessoa sentar lá, ela fala assim, olha, nós temos o processo da nossa empresa, a gente funciona assim, então vai ter todo um fluxo das atividades da empresa, vai ter as caixinhas com cada processo dentro da empresa, ele vai abrir essa caixinha, então tá lá, marketing, responsável, Antônio Jorge. Ele vai estar lá dentro da caixinha lá, descrevendo o que ele tem que fazer no dia a dia dele. Essa é a atribuição dele. Então vai ficar fácil dele prestar o serviço, vai ficar claro o papel dele dentro da empresa. Isso gera sinergia, isso gera engajamento entre os seus colaboradores, porque eles vão saber de fato para que foram contratados. Muitas das vezes a gente reclama falando, não,
tal colaborador não rende o que gostaria que ele rendesse. E muitas vezes a culpa é da falta de informação, da falta de um processo muito bem definido e da falta de uma matriz de atribuição para você poder estar cobrando ele. Então, quando você for ali realizar uma medida de desempenho, uma medida de avaliação por desempenho, ele vai estar lá, o que ele foi contratado para fazer, se ele está fazendo, se ele está desempenhando ou não, e com que qualidade ele está desempenhando ou não. Então, a terceira dica importante é dê atribuição dentro da definição dos seus processos. Então, você definiu suas atividades, você descreveu as suas atividades, documentou tudo direitinho, e agora você diz quem é o responsável por realizar a atividade. E agora eu vou dar uma quarta dica sobre essa gestão de processos. A nossa quarta dica é envolva os seus colaboradores no mapeamento dos seus processos. Afinal de contas, eles realizam atividade do dia a dia e podem trazer grandes riquezas para poder ajudar a gente na gestão dos nossos processos. Eu vou dar um exemplo aqui de uma grande empresa produtora de pasta de dente. Essa empresa ela tinha um problema. Algumas embalagens chegavam vazias às prateleiras do mercado. E aí eles tinham reclamação, 0800 pessoal reclamando com relação à aquisição de pastas com a embalagem vazia. E aí foi que eles pensaram, não, nós vamos contratar uma engenharia. Eles vinham aqui, uma consultoria de engenharia, e resolver o problema da máquina na esteira de produção. E aí o que foi que a engenharia fez? Toda vez que a embalagem chegava vazia, lá embaixo no término da produção, quando era identificado o peso dessa embalagem, a máquina parava a produção, ia lá um empregado, retirava a embalagem da produção. E assim voltava de novo o processo de produção. E aí o que foi que eles pensaram? Pai, isso vai dar muito trabalho, vem os empregados, né? Aí eles pensaram, gente, se a gente colocar aqui um ventilador, quando a embalagem chegar vazia, o ventilador vai soprar e pronto. A gente não tem mais essa embalagem vazia sendo encaixotada e indo na produção. Aí um certo dia a auditoria veio, vamos lá fiscalizar para ver como é que está o funcionamento da máquina. E identificaram que a máquina estava desligada, chamaram o responsável pela produção e falaram, olha, como assim nós gastamos milhões nessa máquina para poder identificar, porque nós estávamos tendo um excesso de reclamação e os nossos clientes estavam insatisfeitos porque a nossa embalagem chegava lá vazia. Aí ele falou, não, o nosso colaborador, o Zé, ele teve uma grande ideia. Ele colocou um ventilador e aí, como a embalagem estava vazia, o ventilador soprava a embalagem da produção. A gente ganhou em produção, ganhou em velocidade, ganhou em qualidade dentro do nosso trabalho. Então, o Zé foi lá premiado, parabenizado pela sua inovação. E se tivesse ouvido o Zé mais tempo, eles teriam economizado milhões de reais com uma solução simples. Então, sempre contem com as soluções simples de dentro da empresa de vocês. Tá joia? Esse é o nosso Sextou de hoje, a nossa dica de gestão. Gere sua empresa por processos. É uma excelente iniciativa. Afinal de contas, você ganha em qualidade, em gestão. Sabe aquela vez que alguém pensar assim, vou adquirir aquele produto ou aquele serviço porque aquele produto é de qualidade, aquele serviço é de qualidade? Sempre tem por trás um bom processo. Então essa é a nossa dica do final de semana. Sextou para você. Segunda-feira, comece a implementar processo na sua empresa. Se precisar de alguma ajuda, conte conosco. Segue aí as nossas redes sociais e vamos espalhar boa gestão pelo segmento. Até a próxima, pessoal!